Amigos do Cartaz da Cidade, estamos aqui mais uma vez, depois de um longo e tenebroso inverno, por conta das cirurgias que fizemos no olho, estava com muita saudade, e eu não poderia deixar de recomeçar a nossa visita aqui no Cartaz da Cidade, no Em Cartaz, com as melhores pessoas que poderiam estar nos abrilhantando. Primeiro, porque a gente está voltando agora de diversas cirurgias, então eu já estou até fazendo uma consulta médica com ela, e também pela nossa resignação de ter que batalhar muito para chegar aqui e conquistar a nossa saúde de volta, com um reverendo também maravilhoso, e a gente está falando aqui do casal Soares, doutora Raíssa Soares, o reverendo Geraldo Soares, um casal fantástico. Eu tive a honra de conhecê-los aqui, já conversamos nos bastidores, já trocamos muitas ideias. Eu amei conhecer os senhores, já era seguidor da senhora, agora já estou sendo seguidor do senhor também, e eu tenho certeza que esse ciclo de relacionamento que está sendo formado aqui no Vale de São Francisco só vai abrilhantar a nós aqui do Vale, porque os senhores estão dando realmente uma aula de humildade, de companheirismo, de civilidade. Então, a gente tem que agradecer muito. Inclusive, eu tenho que, em nome do Cartaz da Cidade, agradecer muito para os senhores terem conseguido um tempinho na agenda. A gente relutou muito aqui com o Valdemar, que está aqui nos estúdios, nosso amigo também, com o doutor Leopoldo, para conseguir esse espaçozinho aqui. E eu disse, mesmo eu ainda estando em recuperação da cirurgia, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que conhecer a doutora Raíssa, eu tenho que conhecer o Geraldo, e a gente tem que trocar essas informações para que o nosso público, que é um público de pessoas inteligentes, eu sempre digo aqui, senhores, que o público do Cartaz da Cidade ele é feito por pessoas que pensam. E nós aqui não queremos mudar a cabeça de ninguém. Nós queremos dar a informação para que eles pensem com seus próprios neurônios. E assim a gente tem conquistado a confiança de um público aqui do Vale de São Francisco, da Bahia e até do Brasil, para que realmente as pessoas possam entender que a nossa missão é levar a informação. Sim. E aí, para que eles possam começar a conhecer os senhores, tanto quanto eu estou tendo o prazer de conhecer, eu queria deixar, eu sei que o mundo são delas. Então, a gente vai pedir para que elas comecem... Não, porque a mulher manda na gente, rapaz, não tem jeito. A gente tem que aprender a falar com as mulheres do jeito que tem que ser, de joelhos. De joelhos. Eu posso falar, tem que pedir, então a gente vai deixar conversar por ela. Então, doutora, muito obrigado por ter vindo aqui. Quem é a doutora Raíssa? O que trouxe a doutora Raíssa para a Bahia? O que trouxe a doutora Raíssa para o nosso convívio aqui com os baianos? Inclusive, até pode falar pelo esposo da senhora também, sei que ele vai falar também, mas o que trouxe o casal para a nossa região aqui, vindo de um estado também fantástico, que é o estado de Minas Gerais, mas o que trouxe, o que moveu os senhores aqui para o nosso estado da Bahia. Excelente programa para todos nós. E com a palavra em cartaz agora, família Soares. Na verdade, um bom dia a todos, um bom dia, coronel. É uma satisfação poder estar aqui. A gente agradece muito ao professor Valdemar, que, junto com o doutor Leopoldo e junto com o Arnold, eles nos trouxeram, abriram as portas para a gente conhecer pessoas do bem. Então, a gente tem essa eterna gratidão. Acho que esse grupo, que essa grande aliança que vai se formando nessa trajetória, nos permite chegar até você. Né? Todo o seu estudo, seu trabalho, sua família. Então, muito obrigado por esse espaço. Né? A nossa história ela é curiosa, porque eu trabalhei 25 anos dos meus 28 de medicina, os meus 25 anos eu trabalhei no serviço público em Belo Horizonte. Então, eu sou nascida em BH, trabalhei, me graduei, me formei, fiz as minhas especializações e trabalhei sempre com o SUS. E quando nós optamos, e foi uma história que talvez eu gastaria uma entrevista de podcast para contar toda essa história do que nos ardeu enquanto família, que a gente migrasse literalmente para Porto Seguro em 2019, no início de 2019. Mas o que é mais interessante, que é o fato concreto, é que com 3 meses que nós chegamos em Porto Seguro, o motivo real era montar realmente o auditório de um avivamento. Nós somos cristãos, nós somos Sim. evangélicos, Geraldo é autor de 12 livros, e a vontade de realmente ensinar o evangelho às pessoas com uma forma livre, mas com conhecimento e com profundidade. Ele é doutor em teologia. E com 3 meses de Porto Seguro, as 70 cadeiras foram compradas, piano, teclado, os microfones, guitarras, estava tudo comprado para montar o auditório. E aí nós fomos buscar o espaço.
E nesses espaços, aí tenta comprar um terreno. A gente viu que tinha muita questão a conhecer ainda da região de Porto Seguro, uma dificuldade de acessar o que seria o melhor lugar, terra. Aí fomos alugar e procurando lugar. Enquanto isso, eu fui atuar na minha área como médica. E com um ano depois, chegou a pandemia. E aí, com 6 meses de pandemia, eu falei assim, amor, a gente não devia desfazer, né? Assim, já que a gente está com esse foco da pandemia. Ele, não. Deixa o auditório aqui. Então está lá em casa. Se você for lá em casa, está na minha sala. As 70 cadeiras estão pilhadas, estão lá, está tudo parado. Piano, teclado. Porque esse projeto ficou interrompido. Decoração nova. Decoração nova. Se você for lá, você vai fazer. Esse pessoal não bate bem da cabeça. Então, toque pilhas de poltronas aqui na sala. O Leonardo da Vinci era considerado um doido, mas depois foi considerado um artista. De repente, é a nova arte moderna. Tudo isso. E o nosso filho mais novo, Davi, hoje tem 16 anos. Davi é um pote de amor que nós temos, que Deus nos deu como filhos. Nós temos, na verdade, a família tem 4 filhos. Eu tive 2 gestações, mas a família tem 4 filhos, 5, né, com um filho adotado que Deus nos deu. Muitos filhos na fé, espalhados no mundo inteiro, né? Perfeito. E aí um veio nos ajudar na pandemia, porque estava morrendo muita gente, inclusive em outros países e muita gente no Brasil. A taxa de mortalidade é altíssima, né? 2,8, 3,0, quer dizer, é altíssima essa taxa de letalidade. E aí, não, paizão, eles me chamam de paizão. Paizão, tô indo aí, porque o negócio tá feio. E eu tenho certeza que vocês são os poucos que estão lutando aí pela vida das pessoas. Então, o Pedro, que é meu filho, já me contactou. Que massa. Falou, o negócio aqui tá barra pesada, por 70 pacientes dia, e o povo já vem com pânico. Então, piora mais a situação. Aí foi o Marcelo Félix, junto com o Pedro, meu filho, que nos ajudou muito a encaixar as pessoas, tranquilizá-las, orar, calma, tirar o pânico, para já chegar para a doutora Raíssa, uma pessoa com um pânico minimizado, né? Então foi isso que... Então, a pandemia nos trouxe o Marcelo para junto da família. Sim. 2 filhos estão em Belo Horizonte e 2 filhos estão em Porto, e chegou o Marcelo como para nos ajudar. E essa missão de salvar vidas. Perfeito. Enfim, quando a gente chega em Porto Seguro e que eu pude conhecer o sistema de saúde de Porto Seguro, eu trabalhava no hospital estadual, inclusive que eu tenho até que agradecer, sempre agradeço a recepção, porque foi o meu primeiro lugar de trabalho. E cheguei trabalhando na sala de emergência, dentro da clínica médica do hospital. Então, eu vi que era um hospital com uma grande responsabilidade e sempre superlotado. E fui atendendo nas áreas, dentro da área da periferia. Eu fui atuar no bairro Casas Novas, em Porto Seguro, que é o primeiro loteamento do chamado Baianão. O Frei Calixto, que hoje tem 80 mil pessoas, foi uma área inclusive, que muitas pessoas da região cacaueira foram para Porto Seguro. Quando teve a crise do cacau, eles mudaram para o Baianão, eles fizeram, muitas pessoas, inclusive eram meus pacientes no Casas Novas, eu fiquei ali naquela região cuidando daquele povo. Um povo, 18 meses, né? Que era um povo, inclusive, estigmatizado por ser a periferia de Porto Seguro. Sim. Mas aí, quando você faz um trabalho de proximidade com a população, com amor, assim, o povo te recebe, né? Tanto que eu fui agora, teve uma pessoa da nossa... Nós fomos visitar o Casas Novas, eu falei, não, eu tenho que te mostrar a minha sogra. Lembrei aqui, quando eu estava com a minha sogra em Porto Seguro, ela fica lá em Porto Seguro e Almenara. Ela fica nos 2 endereços, ela passa um tempo com a gente em Porto Seguro. Aí eu falei, não, tem que te levar no Casas Novas. Aí, aquele povo amoroso que te recebe com gratidão pelo trabalho prestado. Porque tinha uma tradição de que, infelizmente, alguns médicos foram convocados e eles ficavam pouco tempo. E aí, quando nós chegamos, Raíssa chegou para assumir o Casas Novas, né? O PSF, o Programa de Saúde da Família em Casas Novas, que, na verdade, foi o seu primeiro emprego, ou foi o primeiro emprego, que chegou junto, né? Era o Luiz Eduardo, o Casas Novas, que foi de chegada. Depois é que foi o privado. Foi minha primeira experiência com privado, foi em Porto Seguro. Eu não tinha tido experiência real com privado. Aí o pessoal já tinha uma birra com o médico. Porque os médicos não iam mais. Sim. Ficavam 1 mês, 2 meses. Aí é muito engraçado que quando eu levava a Raíssa, né? Que eu tive que aprender os meandros ali, a gente só tinha um carro mesmo, né? O HB20X, nosso HB20X chegamos em Porto Seguro com 7 sacos de lixo,
de roupa, De porque o mochila. HB20 era tão grande, só cabia o saco, porque mala não dá pra arrumar. E 2 cachorros e meu filho, né? 2 cachorrinhos. Ele veio primeiro, Eu depois, vim uma primeiro, semana a depois eu Raíssa veio cheguei. depois, porque ela teve que se exonerar, né? Se exonerar dos cargos para estar em Porto Seguro, se ela não exonerasse e tal. E em Casas Novas, quando a gente chegou no Casas Novas, eu a levava e já tinha essa birra, a população se sentia desprezada, na verdade, né? E era um posto normal, novo, Inclusive um posto mas novo, sem né? médico, sempre sem médico. Sim. E aí eu levava e ficava lá com o povo, na fila. Só que eles não sabiam que eu era o marido da doutora Raíssa. Eles falaram, ih, chegou uma médicazinha aí? Tadinha. Ela tem o quê? Ela vem de Belo Horizonte, quer dizer, vai durar 3 meses. E aí, o que aconteceu? A doutora Raíssa, eles não sabiam desse pote de amor que ela é com relação às pessoas mais simples, né? E foi uma relação fantástica que ficou 1 ano e 6 meses, porque foi retirado de lá pela prefeita, porque ela, por vários motivos que a razão não entende, né? Mas a vaidade entende, Sim. foi tirada de lá, mas a relação sempre foi maravilhosa entre todos eles. Então, eu tenho que deixar esse testemunho da doutora Raíssa sobre isso, que tratou e, na verdade, ressuscitou o PSF do Casas Novas. Que bom. E como secretária de saúde, o pessoal de Casas Novas, ela se tornou secretária de saúde, o pessoal de Casas Novas pediu assim para ela, nós queremos uma pessoa para ficar no lugar da senhora. Que seja pelo menos igual. Ela, tá bom. Aí ela voltou como secretária de saúde, conseguiu um médico, voltou como secretária de saúde lá e para ver como é que estava o andamento. E o povo falou assim, doutora, esse médico é ó. Gente boa, show de bola. Foi uma promessa de Cumprida. mais difícil e que se cumpriu, né? Graças É isso a aí. Deus. Que, na verdade, a gente, inclusive, percebe que, inclusive, nesse pós-pandemia, muitos estudantes de ensino médio hoje, até pela importância que a classe médica teve no enfrentamento, na defesa das pessoas, no precisar cuidar e precisar de profissionais para esse lugar, muitos alunos de ensino médio hoje manifestam esse desejo de ser médico. A gente foi na Fundação Lar Feliz, da Resul, e aí eu vi crianças de 6 anos olharem para mim, tia, com o olhinho brilhante, tia, eu vou ser médica. Que bonito. Sabe assim, e coisas que a gente já tinha perdido. Acho que esse amor da profissão, essa coisa do exercer a medicina realmente com essa possibilidade do cuidado, de fazer pelo amor da medicina. Ontem a gente teve um encontro dos médicos aqui em Juazeiro e a gente viu ali vários estudantes de medicina que se manifestam de falando, olha, nós somos estudantes de medicina, nós queremos entender quais são... nós estamos vendo os problemas do serviço público, porque nós estamos na fase de estágio, mas a gente quer participar e compreender para fazer parte dessa história que está mudando na Bahia. Então, isso é muito importante, né? Assim, você vê as gerações novas, interessadas, comprometidas e sonhando. Isso é importante. Alimenta, né? Muito. Porque eu sempre lembro de 2 grandes professores que eu tive na terapia intensiva em Belo Horizonte, no hospital estadual que eu trabalhei, e eles falavam assim, nós precisamos preocupar quem serão os nossos médicos quando nós estivermos fora da ativa da medicina. Qual será a geração que vai cuidar da gente? Né? Então, a gente precisa realmente plantar, semear bem a futura geração de médicos. E é interessante que a pandemia trouxe o amor à tona de novo. Não é mais ser médico pelo status de ser médico. É ser médico porque são essas pessoas que, diante de uma pandemia, que mudou o universo, que mudou as nossas relações, que mudou o posicionamento de todo mundo, que mudou o enfrentamento e a compreensão de como que eu preciso me posicionar em defesa das pessoas, como que o grupo médico, a classe médica, ela mudou isso na pandemia. Então, nós tivemos profissionais, e eu percebo isso o tempo inteiro, já entrando assim, um pouco na questão da pandemia e do que a pandemia mudou para nós, né, assim, da saúde. Eu acho que não é só médico, é toda a classe de saúde. Para os profissionais de saúde, eles tiveram que, independente, assim, enfrentando os próprios medos, enfrentando as suas dificuldades, enfrentando um sistema que já tinha muitas crises do seu processo de infraestrutura, do seu processo de trabalho, das suas competências adquiridas, que as pessoas deveriam já ter as habilidades que os grandes centros têm,
Então, realmente, a mortalidade nas UTIs dos grandes centros, isso que fique claro para todo mundo, ela foi menor do que a mortalidade nas UTIs que foram montadas, nas UTIs que já eram de pequenos centros, porque ali você não tinha profissionais com experiência em lidar com o paciente crítico. Claro. Né? Assim, a medicina intensiva, o cuidado daquele paciente que a gente chama de doente crítico, que é o doente que está dentro de um leito de UTI, que está dentro da sala de emergência hoje das nossas portas públicas, porque no leito privado eu tenho rapidamente um leito particular que eu coloco aquele doente. Então, ele não fica muito tempo numa sala de emergência. Eu não tenho dificuldade de cuidar de um paciente que está muito grave, porque eu aciono o convênio, ou a pessoa paga o valor e ela coloca no leito privado. Então, a sala de emergência do poder privado, que envolve convênio particular, ela não lida tanto com o doente grave, crítico. Mas as salas públicas, as UPAs, as portas de pronto-socorro, de hospitais públicos, o médico precisa ter a habilidade de cuidar daquele doente em situação de gravidade, porque isso muda. São as primeiras horas, as próximas horas que eu entubo um doente, que se eu não souber como que eu lido com aquele doente, o paciente está entubado e morre. Com certeza. Então, o processo de intubação, que foi tão temido por tantas pessoas leigas, que todo mundo ficou sabendo, foi entubado e morreu. Nós tivemos cidades com 100% de pacientes entubados mortos. Ou seja, foi entubado, morreu. Foi entubado, morreu. Por quê? Porque o procedimento de intubação, por exemplo, numa doença onde eu tenho falência respiratória, a pessoa não consegue respirar sozinha, eu vou fazer ela respirar por máquina. Então, eu coloco um tubo de silicone que entra na boca, ele mais ou menos para nessa região do tórax, e eu conecto aquilo num ventilador. O ventilador vai ofertar oxigênio. E eu preciso saber de fisiologia, de compreensão de como é que o pulmão funciona, para fazer aquele pulmão receber oxigênio naquele pulmão, sendo que eu não posso machucar o pulmão e preciso fazer o oxigênio chegar para a pessoa para ela poder sobreviver. Sem oxigênio, o ser humano morre. E muitos profissionais ousaram, e a gente tem que parabenizar a ousadia, é importante, nós tivemos que ter um exército de soldados que tiveram que assumir funções de coronéis sem formação para isso. Então, eram soldados numa guerra de falar assim, eu estou aqui. Foi assumir um pelotão, mas não tinha tido formação para estar naquela função. Então, fica claro assim, a ousadia do profissional, e a gente tem que parabenizar os grandes heróis, porque eles se doaram. É verdade. Mas eles não tiveram tempo suficiente para ter uma formação que garantisse aquele lugar, que era no caso de emergência. Então, muitos pacientes, e por isso que a população ficou com tanto medo de falar, olha, eu não quero ser entubado, eu não quero ser entubado. Quem foi entubado nos grandes centros, ele foi manejado, foi cuidado por profissionais experientes. Profissionais que entendem de um pulmão que está sendo garantida, a função vital daquele ser humano está sendo garantida por máquinas. Então, a taxa de recuperação dos grandes centros foi espetacular, mas a taxa de recuperação dos hospitais de campanha, ela já foi um pouco menor. E a gente parabeniza, sem dúvida nenhuma, todos os profissionais que fizeram isso, porque eu sei que fizeram o seu melhor. Exato. Mas isso trouxe à tona a fragilidade dos nossos sistemas de saúde. Então, por exemplo, quando eu estava em Porto Seguro, eu tinha 1 ano que eu estava na cidade, o que ficou muito claro? Que eu trabalhava no hospital estadual, era um hospital sempre lotado, e eu via profissionais ali que faziam o seu melhor. Mas o que qualifica um profissional? É a formação, é o estudo e a vivência que você vai sendo de capacitação. É como qualquer área, na educação, na cozinha, na culinária, você vai aprendendo com o outro, você estuda, você ganha conhecimento e você se qualifica. Se eu tenho um grupo de profissionais que não estuda e que anda no mesmo padrão de atendimento, eles não se qualificam, aquelas pessoas não crescem. E o que eu percebo, inclusive, eu vi isso na educação, eu vi que professores, por exemplo, na educação, nos últimos anos, deixaram de ser capacitados. Quando alguém que ama estudar, optou por uma formação, aqui abrindo um parêntese na educação, todo profissional da educação, ele optou por ser professor porque ele quer ensinar. Então, é aquela pessoa que gosta de estudar. Isso. Não existe um professor que não gosta de estudar, senão ele não escolheria a profissão de professor. Porque ele ensina, então ele tem que estar se qualificando, renovando o conhecimento. Todo, ele se inspira, no que ele estuda, ele se renova, ele ganha novas tecnologias, ele não fica naquela mesmice de ensinar a mesma coisa da mesma forma. Então, o profissional de educação, ele é um profissional que ele é ávido por novos conhecimentos. Nós sabemos que é a nossa parcela de profissionais que mais leem, porque são pessoas que gostam da informação que
que acalenta, é como se fosse aquele fôlego novo, aquele suco gostoso na sede, água gelada na sede, que é para o professor. Sim. Porque é aquele grupo de profissionais que eles se sentem valorizados nas formações. E nós vimos que nos últimos 15 anos, na Bahia, o professor deixou de ser qualificado, o professor desmotivou, ficou mesmice, padrão de ensino caiu, nós tivemos péssimos desempenhos de educação, porque nós tivemos especialmente professores sem nenhum incentivo. Então, o Estado não é facilitador. Sim. Ele deixou de fazer. Esse governo... Por isso que está em último lugar em educação e 0 o Estado da Bahia tomou em educação à distância. Agora, olha só, no estado em que nasceu Rui Barbosa, sim, o Rui Barbosa, considerado a águia de Águia, quer dizer, o homem, né, que tem um título desse, dado pela ONU, dado pelas Nações Unidas na época, que significa aquele que tem o pensamento profundo sobre todas as coisas. No estado deste homem, a educação é o último lugar. Para mim, isso é termo de indignação e revolta. É outra gente. Né? É outra... Né? Na Bahia, uma coisa dessa acontecer... Né? Mas só para terminar a questão dessa vivência, sim, de Porto Seguro, e que me instigou, e acho que a minha essência de lutar pela vida, que era a minha trajetória médica, por sempre ter trabalhado no SUS, sempre trabalhei com as pessoas, sempre trabalhei com a população de periferia de Belo Horizonte, né? A gente morou 10 anos numa região periférica de Belo Horizonte, que é chamada Venda Nova, que hoje virou uma cidade, é um bairro a mais, virou-se uma região dentro de Belo Horizonte. Uma região. Mas é uma região com múltiplos bairros. Tem vários bairros dentro dessa região chamada Venda Nova. A gente viveu 10 anos ali, eu trabalhei no serviço público, trabalhei em posto de saúde, trabalhei em UPA, gerenciei UPA, trabalhei no hospital. O Hospital Risoleta é na região de Venda Nova, uma grande escola que eu vivi. Mas toda a minha vivência, quando eu chego em Porto Seguro, que eu vejo uma cidade com hospital fechado em 2018, ou seja, não tinha hospital municipal. Governo do Estado. O governo do Estado fecha o hospital municipal em 2018. Aí eu já tinha um colapso do hospital estadual que só vivia lotado. Tinha que negar leitos o tempo inteiro das cidades no entorno, porque Porto Seguro é chamada Polo. Cidade, sim, Polo, e, né, para os nossos ouvintes. Que nem Juazeiro. Ou seja, ali tem um pouco mais de recurso, as cidades menores vão contar com o Porto Seguro. Santa Casa de Misericórdia de Juazeiro foi fechada. Isso. É a mesma coisa, mesmo processo. Então, eu tinha ali um hospital lotado, que vivia lotado antes da pandemia. Não tinha, as cidades do entorno pediam vaga, e eu era plantonista, e eu recebi, doutora, a Central de Leitos de Salvador está pedindo aqui, porque tem um paciente em Itabela, que está lá na sala de emergência, precisando de leito de UTI, e vindo para cá. Nós éramos o hospital maior da região. Eu, plantonista da sala de emergência, onde eu tinha lá 8 boxes, eu tinha 12 doentes entubados na sala de emergência do Hospital Luiz Eduardo, sem leito de UTI. Como é que eu recebo mais um grave, sendo que eu não tinha nem ponto de oxigênio? Infelizmente, eu tinha que colocar, não temos vaga. É impossível receber, porque não temos condição de receber. Itabela, uma cidade próxima, precisava da vaga. Era uma vida, né? Era uma vida. Mas eu não tinha ponto de oxigênio para receber. Então, eu, plantonista, tinha que falar: sinto muito, não temos vaga, não temos ponto de oxigênio. Ou seja, o Hospital Polo não era capaz de atender as suas 8 cidades no entorno. Sim. Por quê? Lotação. Aí vem a pandemia, eu já estava vivendo há um ano naquele serviço de referência, com colegas ali dedicados, trabalhando, fazendo, acontecendo plantão. E aí eu me deparo com uma situação de falar: se essa doença é a doença que precisa de ventilação mecânica, é uma doença que depende de leito de UTI, vai morrer gente demais em Porto Seguro. A minha primeira ação como médica da cidade, eu era médica do posto, médica desse hospital, e tinha sido convidada, era médica do PSF desse hospital, e tinha sido convidada para ingressar no hospital privado da cidade. Daí a minha primeira experiência com a medicina privada. E eu falei: eu preciso fazer alguma coisa, porque eu já tinha lidado com pandemia quando a H1N1 chegou em 2009 no país, eu estava nesse hospital, eu vivi isso na Secretaria de Saúde. Quando o Belo Horizonte teve epidemias de dengue, atendendo 100 mil casos, eu era a pessoa que a secretaria nomeava para poder liderar a campanha campanha mesmo, a estratégia de enfrentamento de múltiplos casos em pouco tempo. Então, eu participava de muitas discussões, muitas reuniões para criar resoluções rápidas no momento de crise.
Copa de 2014, eu participei ativamente de vários treinamentos Urgência e emergência. dentro da linha da urgência e emergência, porque a gente tinha que fazer um plano de catástrofe para apresentar para a FIFA. Então, eu trouxe de Israel, terrorismo. quando a gente esteve em Israel, eu trouxe toda a tecnologia deles de como se fazer um plano de catástrofe na crise. Como é que eu faço para, olha, e se eu tiver uma arquibancada que teve um atentado à bomba no campo, qual é o plano? Qual é o plano que a gente tem de esvaziamento, de contenção de esvaziamento de leitos de UTI? Qual que é a rota de fuga? Como é que eu faço? Como é que eu preparo equipes para montar aquela cena de catástrofe, que é o conceito de você ter muita demanda e ter um serviço que está na sua rotina, mas aquela demanda aumenta. Então, tudo isso eram coisas que eu vivia trabalhando há muitos anos. Então, eu como médica, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa por Porto Seguro. Então, eu me ofereci ao secretário de saúde. E aí eu falei, secretário, deixa eu te ajudar. Doutora, nos ajude. Ele recebeu de braços abertos, eu era médica da cidade. Então, eu assumi a diretoria técnica do Centro Covid que estava fazendo. E eu tenho que agradecer e parabenizar sempre o Kerris Ruas, que foi um secretário de saúde de Porto Seguro, de coração, de amor, uma pessoa extremamente competente e que, apesar de não ser profissional da saúde, ele era um servidor. Nos defendeu Sim. porque viu que a doutora tinha expertise em protocolos, vírus, manejo de medicamentos, etc., já que já veio de muito tempo, como ela mesma disse. E esse secretário foi de suma importância para Porto Seguro e merece ser condecorado. Porque mesmo a prefeita se virando contra a gente depois, né, por várias ações que ela fez contra a doutora Raíssa, contra mim, ele sempre nos defendeu, né, a ponto de entregar até o cargo. Sim. Não, e apostou no tratamento. E apostou no tratamento, no protocolo precoce, né, que é o primeiro protocolo precoce assinado, foi em março de 2020. Ele bancou, ele falou, vamos tentar. E ela já tratava desde fevereiro, mas para oficializar foi março, depois veio outro em abril, depois veio outras atualizações. Eu lembro. Então, o Kerris Ruas é um cara... Uma pessoa que merece ser citada. Sim, Esse aí tem que abraçar toda vez que vem. Por quê? Porque ele foi junto com a gente contra o sistema e mesmo contra, vamos dizer assim, entre aspas, né, a prefeita. Sim. Né? E ele defendeu o povo. defendeu. Mas o que aconteceu? O que pesou muito contra ele? Foi quando a doutora Raíssa se declara bolsonarista. E aí que eu já quero entrar também nessa história. Só você vai entrar. E aí o que acontece? Quando ela se declara bolsonarista, ela já era uma heroína, né? Que é muito importante dizer isso. Que já tinha vídeos, né, de orientação para o povo, já disseminados, milhões, 3 milhões, 6 milhões. Flávio Bolsonaro pegou um vídeo dela, não aquele vídeo que ela pede a hidroxicloroquina. Não, não é esse. Esse foi depois. Certo. Mas o Flávio Bolsonaro pega um vídeo dela que orienta tanto o médico, mas orientando o médico sobre como tratar, como fazer o manejo de medicamento, como é que você identifica tal fase 1, fase 2, fase 3, para não chegar na fase 3, que já é grave, como evitar isso, como é que é a guerra bioquímica da coisa, os 7 dias de ataque que você tem para eliminar o vírus já, ok. Ele pega isso e coloca na rede dele, no Instagram. Aí dá, numa visualização, só 185 mil pessoas. Sim. E aí começa uma saga incrível, que depois acabou, aí como ela declara ser bolsonarista, aí acabou a hidroxicloroquina na cidade, acabou a ivermectina, Rui Costa, o governador do estado, começa a perseguir, começa a ameaçar, começa a fazer tudo, né? Demite essa mulher, pelo amor de Deus, demite, eu vou processar aquela mulher lá de Porto Seguro. Ele falou isso ao vivo e a cores. Então, você vê que não tem, vê que não existe esse negócio de política pública nenhuma. Sim. É tudo pelo poder. Né? Mas esse Kerris tem que